Olá, alunos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo da... Quer dizer, agora não é continuidade, vamos mudar o conteúdo. Vamos finalizar, nós finalizamos então a parte de calor e vamos começar a estudar agora a hidrostática. Tá? A hidrostática é a parte hidrostática, né? Então é a parte da física, gente. Parte da física, uma área da física que estuda os líquidos que estão em repouso. Então, hidro seria de água, né? Estática, parada, mas não estuda só água. A hidrostática estuda todos os líquidos. O que é um líquido? Um líquido, ele é na verdade um fluido, certo? Dentro desses estudos, né, desse ramo, a gente vai ver alguns conceitos, como de densidade, a densidade de um líquido, a densidade de um corpo, pressão que o corpo faz, pressão que um líquido faz, volume, força, empuxo, né, força de empuxo. Bom, mas como a gente vai estudar líquidos, todo líquido é um fluido. Um fluido é uma substância que pode escoar. Todo fluido escoa para uma região de menor pressão. Ele se adapta prontamente ao contorno de qualquer recipiente que o contenha. Por exemplo, se tu botar um fluido dentro de um recipiente redondo, o formato desse fluido vai ser redondo. Se tu botar dentro de um recipiente retangular, o formato do fluido vai ser retangular. Nos sólidos usados, qual é a diferença, né? Então, em nível atômico, né? Nos sólidos, os átomos estão arranjados num arranjo tridimensional, completamente rígido, chamado de rede cristalina. Mas nos fluidos não existe qualquer arranjo ordenado de grande alcance e as interações restringem as moléculas vizinhas. Certo? Exemplo de fluidos, todos os líquidos e gases. A água, o óleo, o azeite, o vinagre. Tá? Mas também os gases são fluidos. Agora a gente não vai estudar gases aqui, somente os fluidos, os líquidos. Principais conceitos da hidrostática. Por hoje nós vamos estudar o conceito de densidade, tá, gente? Conceito de densidade, tá? Nessa aula a gente vai usar o conceito de densidade, certo? Então a densidade determina a concentração de matéria num determinado volume. Como a matéria está distribuída nesse volume. Se a matéria estiver mais concentrada para o mesmo volume, então nós temos, a matéria está mais concentrada, o volume é menor. Se ela estiver mais distribuída, se os átomos estão mais distantes, ela vai ocupar um volume maior. Então a densidade de uma substância determina como essa substância está distribuída no volume, certo? Isso é a densidade. Em relação à densidade do corpo e do fluido, temos o que é isso? O que isso quer dizer? O que é a densidade de um corpo dentro de um fluido? O que ela determina? O que determina, então, se a densidade do corpo é menor que a densidade do fluido? O corpo flutua na superfície do fluido. O corpo vai estar na superfície. Por exemplo, tu botar um pedaço de isopor na água, o isopor flutua. A gente costuma dizer que ele boia, né? Ele flutua. Tá? Então, isso, densidade do corpo em relação à densidade do fluido. Se a densidade do corpo for menor, ele flutua. Se a densidade do corpo for igual ao do fluido, onde tu colocar ele, ele vai permanecer. Tá? Onde tu colocar ele dentro do fluido, imerso no fluido, ele vai permanecer. Se a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido, o corpo afunda. Por exemplo, um tijolo dentro da água, larga o tijolo, ele afunda. Tá? Então ele é mais denso, afunda, menos denso, flutua. A mesma densidade permanece em equilíbrio. Então aqui eu tenho um exemplo. Isso aqui é água. Vocês, se não souber, se nós adicionarmos sal na água, a gente altera a densidade. Quanto mais sal a gente coloca, maior vai ser a densidade da água. Então se tu pegar um ovo, tá, cru, porque o cozimento do ovo também vai alterar a densidade do ovo. Então esse ovo é cru. E colocar num copo de água sem sal, ele afunda, se ele estiver bom. Se o ovo estiver podre, não. Tá? Então um ovo bom, tá? Fresco,
tá? Recém saiu da galinha, recém foi produzido. Então, tu colocar ele na água sem sal, ele afunda. Se tu for adicionando sal aos poucos, tá? Mexendo, vai chegar um ponto onde o ovo pode, não é tão simples assim de fazer esse experimento. Tem que colocar em pouquinhas quantidades o sal e ir dissolvendo ele. A água e o ovo vão chegar porque a densidade deles são muito parecidas. Então, tu vai igualar a densidade da água e do ovo, ó. E daí o ovo não vai estar encostando no fundo e ele vai estar aqui, ó, paradinho. Então aqui eu posso afirmar que a densidade da água e do ovo é a mesma. Água com sal. E se tu adicionar mais sal, tu vai aumentar a densidade da água e vai chegar um ponto que a densidade da água vai ficar maior que a do ovo. Então, se a densidade do corpo for menor, ele flutua. Se a densidade da água é maior que a do ovo, a densidade do ovo é menor que a da água, então ele vai flutuar. Mais denso afunda, menos denso flutua, mesma densidade, ele permanece parado onde tu colocar. Tá ok? Certo, minha gente? Então vamos continuar. Cálculo da densidade. Como é que eu calculo essa distribuição? Vejam, é a massa dividido pelo volume. A densidade, a letra Mi do alfabeto grego, densidade igual a massa dividido pelo volume. A unidade no sistema internacional, unidade de massa é o quilograma, unidade de volume é o metro cúbico. Tá? Então a relação entre as unidades, quilograma por metro cúbico e grama por centímetro cúbico, e também temos quilograma por litro. Aqui o símbolo usei o L maiúsculo, porque na hora de digitar ficava só um risquinho, parecia um I. Então, se eu quiser transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, veja, se eu tenho 1 quilograma por metro cúbico, para passar para grama, eu tenho que dividir por 1000. Agora, se eu tenho em gramas por centímetro cúbico e eu quero em quilogramas por metro cúbico, eu tenho que multiplicar por 1000. Tá? Então, de grama para centímetro cúbico, essa transformação que a gente mais faz. Tá? De grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, a gente multiplica. Ó, daqui para lá, a gente multiplica por 1000. Mas a grama por centímetro cúbico, aqui, e quilograma por litro é igual. Tá? Se um corpo tem densidade de 5 gramas por centímetro cúbico, significa que, de um líquido, né, que ele vai ocupar um volume, vai ter 5 quilogramas a cada litro desse corpo. 5 gramas por centímetro cúbico equivale a 5 quilogramas por litro. Por exemplo, aqui a gente fica mais fácil de ver. Assim, ó, a densidade da água no sistema internacional é 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico, gente. E eu quero que tu transforme essa densidade da água. Isso aqui é verdade. Opa, perdão, não é no sistema internacional. Desculpa, deixa eu tirar aqui. Tá? Deixa eu alterar aqui. Para ficar certinho. Então, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Qual a densidade da água em quilogramas por metro cúbico? Então, vejam, eu tenho 1 grama por centímetro cúbico, 1, e quero passar para quilograma por metro cúbico. Vou ter que multiplicar por 1000. 1 vezes 1000 vai dar 1000. Então, eu tenho 1000 quilogramas por litro. Perdão, 1000 quilogramas por metro cúbico. A densidade da água é 1000 quilogramas por metro cúbico. Tá? Certinho? Mas a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Qual a densidade da água em quilogramas por litro? Ora, grama por centímetro cúbico é igual, é equivalente a quilogramas por litro. Então, vai ser 1 quilograma por litro. Certo? Então, aqui não precisa fazer cálculo se está em gramas por centímetro cúbico. Mas vejam, a água é a única substância na natureza onde 1 quilograma de água ocupa o volume de 1 litro. Ou seja, 1 litro de água, sem o frasco, sem o recipiente, tem exatamente 1 quilograma de água pura.
mas é só a água. Por exemplo, o álcool, aqui, o álcool, ele tem uma densidade, tá? Uma densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico. Tá? Isso é álcool. Mas e se eu quiser saber em quilogramas por litro? Ora, são 0,8, é igual, né? Quilogramas por litro. Então vejam, 1 litro de álcool tem só 0,8 quilogramas. Ele não tem 1 quilograma. A água é a única substância da natureza cuja 1 litro, substância pura, tá? Cuja 1 litro tem exatamente 1 quilograma, tá? Esses dados de densidade aqui, ó, tá? A densidade do álcool, esses dados aqui de densidade, pessoal, a gente encontra numa tabela, tá? E a densidade também se encontra na tabela periódica. Lá a gente tem a densidade atômica dos elementos, certo? Então, como a água é H2O, vai fazer a densidade relativa, né, entre os dois oxigênios, os dois hidrogênios e o oxigênio, que vai ter a densidade daquele elemento água daí, certo? Da substância água. Então, veja, tu não pode ter duas substâncias puras com a mesma densidade, porque vão ser duas substâncias com combinações de átomos diferentes, mas cada átomo tem sua densidade atômica lá, regulada pela tabela, está lá na tabela, medida e tal. Então, veja, isso aqui o cara pensa que qualquer líquido, 1 litro tem 1 quilograma. Não, somente a água, tá? Mas lembrando então, se eu tenho em gramas por centímetro cúbico, eu multiplico por 1000 e vou obter em quilogramas por metro cúbico. Do álcool, qual seria a densidade do álcool em quilogramas por metro cúbico? 0,8 vezes 1000. Então eu teria 800 tá, quilogramas por metro cúbico. 800 quilogramas por metro cúbico. Ok? Outro exemplo. Um corpo de 200 gramas de massa ocupa um volume de 40 centímetros cúbicos. Determine a densidade do corpo em grama por centímetro cúbico, quilograma por metro cúbico, quilograma por litro. Tá? Mas aqui, vejam, ele deu a massa e o volume. Ele não deu a densidade, não é só multiplicar. Primeiro eu tenho que calcular a densidade, porque isso aqui são densidades, certo? Então, qual é a densidade deste corpo aqui? Qual é a densidade deste corpo? Então, é a massa dividida pelo volume. Então, eu vou pegar aqui a massa, que é 200 e dividir pelo volume, que é 40. Então, eu vou ter 5. Então, a densidade desse corpo, só vou alterar a ordem aqui. A densidade desse corpo vai ser... A densidade desse corpo vai ser 5 gramas por centímetro cúbico. Por quê? Ora, porque a massa está em gramas e o volume está em centímetros cúbicos. Quando tu dividir grama por centímetro cúbico, tu vai ter essa unidade aqui, certo? Gramas por centímetro cúbico. Bom, mas eu quero que tu transforme em quilograma por metro cúbico. Como é que eu faço? Para passar de grama por centímetro, eu tenho 5 gramas por centímetro cúbico. Eu quero passar para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 1000. Então, eu pego o número 5 e multiplico por 1000. 5 vezes 1000 vai dar 5.000 quilogramas por metro cúbico. Tá? Certo? E essa aqui? Ora, essa eu não preciso fazer cálculo nenhum. Lembram? Grama por centímetro cúbico é igual a quilograma por litro. Então, se eu tenho 5 gramas por centímetro cúbico, eu vou ter 5 quilogramas por litro. Tá ok? Bom, pessoal, eu vou preparar mais um videozinho com alguns exemplos de densidade e vocês vão fazer umas continhas. É bem simples, tá? Essa aula é bem simples, é introdutória. Tá? Então, vocês têm alguns conceitos aqui, vamos retornar lá, né? Então, o que é hidrostática, o que são os fluidos, né? Os
Fluidos é tudo aquilo que escoa, né? Todos os fluidos escoam para regiões de menor pressão. Eles se adaptam à forma do recipiente, né? O fluido não tem forma própria, a forma de um fluido é a forma do recipiente. Os fluidos são todos os líquidos e gases, mas nós vamos fixar aqui nos líquidos, certo? Nós vamos estudar os líquidos. Os principais conceitos da hidrostática, o primeiro que a gente vai está estudando a densidade, e isso aqui que vocês precisam, né? Isso aí que vocês vão precisar fixar. O que é a densidade, né? Se a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido, a densidade do corpo menor, ele flutua. Se a densidade do corpo é maior, ele afunda. Se a densidade do corpo é igual, ele permanece imerso, totalmente imerso, mas aonde tu colocar ele, ele vai ficar paradinho. Ele não vai nem para o fundo e nem para a superfície, tá? Certo? Então, no exemplo do ovo, vejam que acrescentando sal eu estou aumentando a densidade da água. Então aqui, sem sal a água é menos densa, o ovo afunda. Com sal a água e o ovo ficou a mesma densidade, com uma determinada quantidade de sal. E se eu colocar mais sal, a água fica mais densa e o ovo vai flutuar. O cálculo é a massa dividida pelo volume. No sistema internacional, então, nós temos quilograma por metro cúbico. A relação entre as unidades, tá? Então, quando vocês forem fazer exercícios, sempre coloquem essa relação aqui. Essa aqui vocês vão lembrar que é igual. Mas para mim passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu devo multiplicar por 1000. De grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 1000. Tá? Deixa eu destacar aqui para vocês. Ó. Certo? Ó, daqui para cá é vezes 1000. Certo, pessoal? Ok? Daqui para cá é vezes 1000. Essa aqui. Tá? Eu deveria fazer diferente, né? É só lembrar, se eu tenho grama por centímetro cúbico, para passar para quilograma por metro cúbico, multiplica por 1000. Tá? Tranquilo. Então aqui eu fiz algumas transformações. Tá? Um exemplo, primeiro eu calculei a densidade, depois eu transformei. Ó. Eu calculei a densidade, estava em grama e estava em centímetros cúbicos. Eu só fiz a massa dividido pelo volume, está aqui a densidade. Para passar para quilograma por metro cúbico, multiplica por 1000. Em quilograma por litro, grama por centímetro cúbico é igual a quilograma por litro. Não é essa frase que eu quero, tá? Então é esse aqui, ó. Daqui para cá, certo? Eles são iguais. Essas duas unidades são iguais. Daqui para cá, o que a gente fez? A gente multiplicou por 1000. Algumas apostilas vão dizer para te multiplicar por 10 na 3. 10 na 3 é 1000. Certo, pessoal? Então, eu vou preparar um videozinho para vocês, para a gente fazer umas atividades. A atividade vai ser bem fácil dessa vez. Tá bom? Assistam a aula. Bom trabalho. Tchau, tchau.